Hoje você vai entender as vantagens das criptomoedas, beleza? Quais são as vantagens que as criptomoedas têm em relação às moedas normais ou em relação a si mesma? Como eu falei na aula passada, as criptomoedas não precisam de bancos. Você pode enviar um valor de uma pessoa física, que no caso sou eu, para você diretamente, sem depender de bancos, sem depender de governos, sem depender do sistema bancário internacional, que o mais utilizado é o SWIFT, sem depender de nada disso. Basta que eu tenha o endereço da sua carteira e você vai descobrir no decorrer do curso o que é uma carteira, que eu consigo enviar criptomoedas para você. Isso é uma vantagem muito grande. Como eu falei agora também, não precisa do governo. Você sabe que o governo é quem emite moeda, que regula todas essas coisas, e em criptomoedas nós não precisamos de um governo. Se o governo dos Estados Unidos vier à falência, o governo brasileiro vier à falência, da China, qualquer governo, imagine que o Brasil vá à falência, que seja implementado um regime comunista, ditatorial, sei lá, qualquer regime aí, as criptomoedas vão continuar funcionando porque ela não depende do governo. Uma terceira coisa, possibilidade de anonimato. Você vai perceber que para você negociar criptomoedas em corretoras descentralizadas, chamadas de DEX, você precisa apenas do número da carteira, que geralmente são letras e números. Você não precisa informar seu CPF, seu RG, onde que você mora, sua conta bancária, um cartão de documento de identificação, não precisa de nada disso. E por ser apenas um endereço de uma carteira, é possível que haja o anonimato. Uma outra coisa muito importante também que as criptomoedas têm é um banco de dados distribuído. Lembra da aula passada em que eu falei que nos servidores descentralizados as informações ficam armazenadas em cada um dos computadores, dos nós, dos pontos, dos peers? Então, no sistema de criptomoedas, essa mesma lógica é válida. O banco de dados que armazena as transações estão distribuídos em todos os computadores que pertencem, que fomentam e que alimentam essa blockchain. Então, se um computador falir, se a China proibir a mineração de criptomoedas, ou os Estados Unidos, ainda assim, as informações que foram negociadas, transacionadas, vão continuar valendo. A única maneira disso acabar seria um hard reset, acabar com todos os computadores, com todos os bancos de dados, acabar com a internet. Aí sim você não teria criptomoeda. Na verdade, eu acho que você não teria mais nada na sua vida nesse mundo globalizado como é. Quinta coisa que as criptomoedas têm é muita segurança. Eu estou para dizer para você que o sistema de blockchain talvez seja a coisa mais importante e mais revolucionária inventada depois dos anos 2000. Para você ter noção, hoje, se você pegar os computadores mais potentes da NASA, os computadores mais potentes dos Estados Unidos, os computadores mais potentes do Facebook e tentasse fazer um ataque de força, hacker, contra a blockchain do Bitcoin, provavelmente esses computadores não conseguiriam vencer a blockchain do Bitcoin. Então, em 13 anos de existência, em vários ataques hackers, a blockchain do Bitcoin nunca foi invadida, nunca houve problemas. Então, se existe um sistema bancário seguro no mundo hoje, esse sistema é através de blockchain, mas não é qualquer blockchain. Quanto maior é a blockchain, em outras palavras, quanto mais blocos foram transacionados, quanto mais computadores pertencem à blockchain, nessa rede distribuída e descentralizada, mais segura ela é. A sexta coisa, um banco de dados imutável. Lembra que a blockchain é um registro contábil? Se ela é um registro contábil, logo não pode desaparecer números nem aparecer números. Então, por essa razão, ela tem uma segurança muito grande para impedir que haja uma mutação, uma alteração, uma adulteração das informações que ali foram escritas. E por essa razão, ela se torna imutável. Para você ter noção, se você fizer uma transação de Bitcoin hoje e o Bitcoin durar 1 milhão de anos, daqui 1 milhão de anos, os seus tataranetos vão saber que você fez essa transação, desde que eles conheçam, lembra lá, a sua carteira. E a sétima coisa, não do Bitcoin, mas das criptomoedas, é que elas adquiriram com o passar do tempo, mais precisamente em 2015 para frente, a possibilidade de ter novas funções. E o que seria mais ou menos isso? A Ethereum teve a brilhante ideia de perceber que esse bloco criptográfico da blockchain, na verdade, ele serve para armazenar dados e não só informações bancárias. Então ele poderia colocar aqui um programa, um código de programa de computador para poder rodar. E esse código de programa de um computador poderia executar ações automaticamente. E a rede Ethereum teve a ideia de criar aquilo que nós chamamos de smart contracts, ou contratos inteligentes. Isso aqui abriu a possibilidade para inúmeras transformações tecnológicas. Aqui embaixo nós temos as camadas de uma blockchain. Aqui embaixo, ó, nessa camada 1, ou chamada camada de fundação, nós temos aquilo que é realmente uma blockchain.
Então nós temos a blockchain da Ethereum, temos a blockchain do Bitcoin, temos a blockchain da Polkadot e temos a blockchain da Algorand. Lembra que a blockchain é onde que acontecem os registros contábeis ou o registro de dados? Então beleza. Só que essa blockchain aqui, ela acaba se tornando pesada, porque ela é muito segura. Então tiveram a ideia de adicionar ferramentas que dessem mais velocidade ou tornasse o protocolo mais seguro, que tivesse uma função, que agregasse uma função nessa blockchain. E aí nós temos as soluções de segunda camada, ou também chamadas de escala. E essas soluções aqui também geram novas criptomoedas. Então, eu não falei, mas agora estou falando. A Ethereum é um tipo de criptomoeda, o Bitcoin é outra criptomoeda, a Polkadot é outra criptomoeda, a Algorand é outra criptomoeda. E aqui foram adicionadas na camada 2 novas soluções que também têm as suas próprias criptomoedas, como a Polygon, como a Lightning Network, como a Chainlink, como a Plasma. Que essa rede aqui, ó, na camada número 2, elas não são blockchains. Na verdade, elas ajudam a blockchain de nível 1. Que é a camada chamada de fundação, cada uma dessas aqui. E depois eles inventaram, dentro dessa ideia aqui de que a blockchain não armazena só informações contábeis, mas dados, coisas novas, como DEX, que são corretoras descentralizadas, como DeFi, que são finanças descentralizadas. Por exemplo, hoje já é possível você fazer um empréstimo bancário através de criptomoedas, já é possível você colocar a sua criptomoeda como uma espécie de penhor, já é possível você colocar a sua criptomoeda que você tem em carteira para que ela gere soluções, liquidez e você ganhe juros em cima disso. Então existe toda uma tecnologia financeira sendo criada, ou já existente, já foi criada dentro desse universo de criptomoedas. Nós temos também os NFTs, que são Non-Fungible Tokens, ou tokens não fungíveis, que são aquelas imagens, jogos exclusivos, que são só seus. Você comprou, só você tem o direito de usar. Nós temos as DAOs também, que são organizações descentralizadas. E todas essas 4 que eu citei pertencem à camada número 3, ou a Web 3.0, ou os apps descentralizados. E agora nós também temos a camada de interface, que é a camada número 4, nós temos o Brave, os dApps, a MetaMask, por exemplo, e também está sendo criada a camada de número 0, que é uma camada que vai dar suporte para a criação de blockchains, porque criar uma blockchain não é uma tarefa necessariamente fácil, e já está sendo criada camadas de número 0 para dar essa função. Então até aqui, em poucas palavras, em apenas 2 vídeos, você já descobriu que criptomoedas vai muito além daquilo que você imaginava, que ela não é simplesmente uma concorrente do real e do dólar, que ela tem funções extremamente relevantes justamente por conta da ideia de blockchain e de tudo aquilo que pode ser registrado nessa blockchain. É isso aqui que provavelmente vai mudar o mundo. E as empresas tradicionais como Facebook, Google, sei lá, Microsoft, todas elas estão de olho para esse tipo de tecnologia e já estão querendo correr para implementar elas nas suas plataformas o quanto antes. Beleza? Até aqui você viu que criptomoedas são, ou serão, ou podem fazer. Mas agora você vai ver o que criptomoedas não são, porque tem muita gente com medo de investir em criptomoedas. A primeira coisa que uma criptomoeda não é pirâmide. Pirâmide é um golpe, onde que as pessoas que estão na base vão alimentando quem está no topo. De repente, quem está no topo já ganhou muito dinheiro, não consegue mais dar lucro para quem está embaixo e a pirâmide simplesmente desmorona. Criptomoedas não são uma pirâmide. A segunda coisa que criptomoedas não são golpe. Mas aqui eu quero abrir um parêntese. Criptomoedas, por essência, não é golpe. Mas existem golpes em criptomoedas. E vai ter vídeo aqui ensinando você a fugir de vários tipos de golpes. Principalmente os scams. Mas nem todo conhecimento, nem toda precaução vai conseguir te livrar de às vezes entrar no scam. É por isso que tem que ter cuidado na hora de investir. Beleza? Criptomoedas também não é um esquema Ponzi. Esquema Ponzi é o seguinte, é tipo o que aconteceu com o Avestruz Master no Brasil. Você vai convidando pessoas para investir dinheiro numa determinada solução, numa determinada empresa, e essas pessoas que vão entrando primeiro vão começando a ganhar muito dinheiro e vai fomentando novas pessoas a entrar embaixo. De repente, ninguém consegue mais pagar e obter rentabilidade dentro desse esquema e o esquema vem à falência. Isso é um sistema Ponzi, que também é a mesma coisa de pirâmide. Criptomoedas não é isso. Criptomoedas também não são moedas digitais. E aqui mora uma diferença um pouco sutil.
Porque moedas digitais existem. Por exemplo, o sistema de cashback pode ser considerado um esquema de moeda digital, mas cashback não tem blockchain. Então a blockchain é o grande diferencial entre moedas digitais e criptomoedas. Eu sei até que ficou um pouco confuso, né? Beleza, ó, pensa assim, moeda digital dispensa a utilização de blockchain. Se exige a necessidade de blockchain, então ela vai ser uma criptomoeda, um token, mas jamais uma moeda digital. Beleza? E por fim, criptomoedas não são moedas do governo. Se bem que o governo está querendo criar a sua própria moeda, que é chamada de CBDC. Mas por enquanto, nenhum governo no mundo tem a sua própria criptomoeda. Então, criptomoedas não foram criadas pelo governo, não são tecnologia do governo, pelo contrário, os governos temem a utilização e massificação das criptomoedas. Embora, com esse medo, eles queiram criar e controlar suas próprias criptomoedas. Mas eu particularmente não tenho muito interesse em criptomoeda controlada pelo governo. Bom, nossa aula terminou por aqui e na próxima aula eu vou te apresentar alguns tipos de criptomoedas, as stablecoins, as shitcoins, as altcoins. Tem umas moedas aí para te apresentar. Até a próxima.